vamos falar sobre planejamento? Neste vídeo aqui, eu vou trazer para vocês como que eu montei o meu planejamento para esse ano de 2025. Então, eu vou mostrar tudinho para vocês. Peguei até aqui o meu caderno, que é onde eu anotei ele, o planejamento para o ano. Eu vou te mostrar, te falar todas as etapas que eu utilizei para criar esse planejamento, para trazer para você como inspiração. Se você estiver aí no momento de planejamento, se planejando, criando o seu planejamento agora, porque não acho que porque a gente já está no meio de maio, no meio do ano, né, que nós estamos em maio, eu estou gravando esse vídeo em maio, não pense que o ano já acabou, que você não pode mais fazer seu planejamento, porque você pode sim, pode começar agora. A gente tem aí ainda mais de 6 meses de ano, e em 6 meses eu tenho certeza que se você começar o seu planejamento agora, lá em dezembro, você vai ver a sua vida se transformar, tá? Dá para transformar a sua vida em 6 meses, 180 dias, é o suficiente. A gente consegue criar hábitos, criar uma nova rotina, ancorar a energia para criar uma nova realidade. Claro que talvez você não vá alcançar aquele alvo completamente, mas você vai ver uma transformação muito grande e vai se ver muito perto de onde você escolhe chegar, tá? Então, eu iniciei o meu planejamento lá em outubro. Eu já comentei com vocês que eu comecei o meu planejamento em outubro, e lá em outubro eu fiz a minha primeira etapa desse planejamento, que é um inventário, eu chamo de inventário do eu. Então, eu observo a minha vida como está, eu observei a minha vida como estava em todas as áreas, profissional, financeiro, pessoal, área da saúde, e onde eu queria colocar mais energia nesse ano de 2025. E eu senti muito de que esse ano de 2025 era para eu dedicar para o meu lado profissional, para a minha área profissional e para a minha área de saúde, para o meu corpo. Então, essas foram as duas áreas que eu escolhi para colocar bastante energia e transformar elas. Percebe? Para você aí também, é importante que você olhe para a sua vida, você veja o que você escolhe mudar e você observe, sinta a energia de qual área está requerendo mais cuidado nesse momento. Qual área vai ser contribuição se você colocar sua energia e sua atenção, né, mais energia e mais atenção nela, que transformando ela, você vai transformar muito da sua vida. E foi isso que aconteceu comigo lá no início do ano, final do ano de 2024, início do ano de 2025. Então, primeiro passo, eu fiz o meu inventário e eu escolhi que as áreas que eu iria fazer uma transformação, né, que eu escolhi transformar nesse ano de 2025, perdão, seriam as minhas áreas profissional e área de saúde e do corpo, ok? Então essa foi a minha primeira etapa. A partir daí, eu fui intencionar essas áreas. Ok, eu já observei que são as áreas profissionais e saúde, mas o que eu escolho mudar? Quem eu escolho ser como profissional? No meu corpo e na minha saúde, como que eu escolho me ver? Percebe? Porque isso é importante também, para que a gente tenha um alvo. Então, eu escolhi ali o meu alvo. E eu percebi que eu ia ter que mudar um pouco o meu posicionamento com relação à minha área profissional. Antes, eu tinha alguns serviços que eu oferecia, como terapeuta holística, né, terapeuta integrativa, e eu morava em uma casa. Já comentei com vocês que eu me mudei para a cidade de São Paulo, e aqui a gente mora em um apartamento. Então, não daria para eu realizar alguns dos serviços que eu fazia estando num apartamento, porque esses serviços pediam mais espaço. Então, eu já sabia que, ok, eu não vou poder, neste momento, ofertar aqueles serviços. Mas então, quais serviços que eu vou incluir para mim, né? Quais serviços? Porque esse é o meu trabalho, é uma grande parte de mim, vamos dizer assim, né? Do meu dia, é o meu trabalho. Então, eu tinha que dar uma atenção e um foco maior nisso. Então, eu intuí ali que seria essa área profissional, que eu teria que ter novos serviços para ofertar, teria que fazer algumas mudanças e escolher, visualizar quem eu escolhia criar, qual seria essa nova Jailma profissional que eu escolhia criar. Percebe? Foi um momento. E eu senti que foi um grande momento de transição também para mim. Transição profissional, né, de alguma forma, porque ali a vida estava me convidando
a fazer mudanças nessa minha área profissional. E grandes mudanças, percebe? Eu estava sentindo ali aquela energia de mudança. Assim como eu comentei para vocês que lá em 2020 eu tive uma grande mudança também na minha área profissional, eu sinto que esse ano de 2025 também é um ano que está carregando bem essa energia de mudança para mim. E eu acolhi isso, e eu integrei isso no meu planejamento. E é assim que eu observo, que eu percebo que o planejamento ele vai fluir mais para você. Quando você sente essa energia, para onde a energia está escolhendo ir, você acolhe ela e você integra ela no seu planejamento. A sua vida vai fluir com muito mais facilidade e com muito mais leveza. Perdão. Porque isso quer dizer que você vai estar mais ancorado, mais conectado com a sua essência. Percebe? E daí tudo vai fluir, os caminhos vão se abrir para você e você vai ter mais nitidez de por onde seguir e de quais ações tomar, certo? E depois que eu integrei tudo isso e que eu fiz essa escolha, eu visualizei e eu escolhi quem eu queria ser, quem a Jailma profissional seria, eu visualizei ali, eu parti para a parte prática, tá? Que é aqui essa parte onde eu utilizei este caderno. Eu tenho um caderno, gente, que eu chamo de caderno de cocriação, que é aqui que eu coloco todas as minhas cocriações. Tudo que eu escolho cocriar aqui nessa realidade, tudo que eu escolho mudar, a realidade que eu escolho criar, tudo eu coloco aqui. Então tem meus mantras, minhas afirmações, meus planejamentos, tudo aqui neste caderno. E foi nele que eu fiz o meu planejamento. Então, como eu já tinha intuído que eu atuaria mais, colocaria um impulso ali maior na minha área profissional e na minha área de saúde e de corpo, eu parti para escrever aqui o que seria isso, dar vida a isso, né? Eu tenho que escrever. Eu não sei como é que você funciona, mas eu funciono melhor escrevendo, porque ali no escrevendo eu já sinto que eu estou criando, que eu já estou ancorando aquela energia. Então aqui nesse momento, assim como lá na primeira etapa eu ancorei ali a energia da Terra, né? Eu aterrei para visualizar a minha vida e o que eu escolhi mudar, aqui nesse passo, nessa etapa, eu trouxe a energia do fogo, que é a energia da ação, a energia da criação, a energia da transformação, para ancorar a energia e criar, dar vida aqui a esse planejamento, percebe? Então aqui nesse caderno, eu coloquei princesinha aqui. Oi, olha que linda. Pronto. Dá licença, filha. Vai pra lá. Um pouquinho. Dá licença. Então, aqui no meu profissional, eu escrevi aqui, ó, profissional e quem eu escolho ser. Que era o que eu iria trabalhar mais durante esse ano de 2025. Então, quem eu escolho ser no ano de 2025. Vou compartilhar aqui com vocês, porque aí nos próximos vídeos vocês vão ver também o desenrolar disso tudo, o desenvolvimento e a criação aqui desse planejamento. A criação não, o pôr em prática, né? Esse planejamento eu vou trazer para vocês também nos próximos vídeos, como é que vai ser esse ano de 2025, atingir essas metas que eu coloquei aqui, percebe? Então, eu escolho ser. Quem eu escolho ser? Eu escolho ser facilitadora. Que vai ser essa mudança de posicionamento que eu vou fazer aí dentro da minha profissão. Porque, como eu disse, eu tinha que fazer algumas alterações nos meus serviços por conta da minha realidade atual. Então, é bom a gente compreender a nossa realidade atual para que a gente consiga extrair o melhor que ela pode nos oferecer, percebe? Para criar a nova realidade que a gente escolhe viver. Por isso, eu escolhi me tornar facilitadora. Eu senti que a energia ficou mais leve para mim e facilitadora de cocriação da realidade, tá? Primeiro, também coloquei aqui vendedora. Quem eu escolho ser? Vendedora. Porque eu escolho desenvolver mais esse meu lado vendedora. Porque imagina, eu trabalho vendendo os meus serviços. E eu percebi que era uma parte que eu tinha ainda algumas crenças sobre vender. Percebe? Isso vai o quê? Atrapalhar
as minhas vendas, atrapalhar o meu negócio. Compreende? Se você aí trabalha vendendo os seus serviços, seja você cabeleireira, seja você manicure, seja você dono de um café, você precisa desenvolver o seu lado vendedor, o seu lado vendedora, porque você precisa vender o seu serviço ou o seu produto. E a gente, no nosso inconsciente coletivo, a gente vai ancorando ali muitas crenças de que vender não é legal, de que vendedor é chato. Então você meio que vai cada vez mais não querendo ali ofertar muito seu serviço. Nossa, vão me achar chato se eu vender aqui meu serviço. Mas é o nosso trabalho, percebe? É o seu trabalho, é o meu trabalho, né? É a forma como a gente recebe dinheiro, é a nossa troca, né? A gente como autônomo, como profissionais liberais, né, que tem uma empresa, a gente recebe dinheiro através da troca pelo nosso serviço. Se você aí, por exemplo, trabalha como CLT, trabalha para alguém em uma empresa, você recebe dinheiro em troca das suas horas trabalhadas, né? É a mesma coisa. Então, eu observei que eu precisava melhorar e desenvolver mais esse lado vendedora para se tornar mais leve e mais conectado com a minha essência, que fosse leve para mim, que fosse um processo leve, com facilidade, com leveza, tá? E outro lado profissional, outra faceta minha aí profissional que eu escolho desenvolver agora nesse ano de 2025 é ser criadora de conteúdo, que essa etapa aqui já está em ação, porque eu já iniciei aqui o meu canal do YouTube. Ser criadora de conteúdo. Criar um canal do YouTube era algo que já estava ali no meu planejamento, nos meus planejamentos de vários anos. A verdade é essa. Mas eu nunca colocava em prática, colocava em ação, percebe? Mas era algo que eu queria muito, eu sentia que se conectava com a minha essência, era leve para mim. Então, esse ano de 2025, eu bati o martelo, falei, não, esse ano de 2025 eu vou tirar do papel o YouTube. E vou iniciar o canal do YouTube e vou me dedicar mais também a outras redes, como o Instagram. Por quê? Isso também vai alimentar o meu lado vendedora, porque contribui tanto criando conteúdos aqui para o YouTube, quanto no Instagram, por exemplo, vai contribuir para alimentar a Jailma vendedora, para desenvolver esse meu lado vendedora, falar mais dos meus serviços, vocês vão me conhecer mais, percebe? Vai ser mais contribuição para eu criar serviços e criar produtos que eu observe que realmente vai contribuir ali com as pessoas, né, que vão estar mais conectados com a minha essência e com essa Jailma facilitadora de cocriação da realidade que eu estou escolhendo ser, né? Que eu estou ancorando muita energia para que essa minha faceta de facilitadora fique ainda mais forte, se sobressaia a de terapeuta holística, percebe? E isso é um processo. Eu estou aqui agora vivendo o processo, criando, e aqui no viver o processo, é aqui no agora que a gente cria. Então é nesse momento que eu estou criando esse meu lado profissional. Então, depois que eu fiz isso, eu desenvolvi essa parte do quem eu escolho ser. Então, a Jailma facilitadora, quem é a Jailma facilitadora de cocriação? Percebe? Quem é? Como que ela é? Como que eu vejo essa Jailma? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu vejo essa Jailma como alguém que cria todos os dias a realidade que escolhe viver. Percebe? Se eu escolho ser uma facilitadora de cocriação da realidade, se eu escolho facilitar, contribuir na vida de outras pessoas, para que essas pessoas tenham facilidade em cocriar a realidade que elas escolhem viver, eu tenho que ser essa pessoa que cria a própria realidade todos os dias. Percebe? Por quê? Porque assim eu estou conectada com a minha autenticidade, com a minha essência. Eu vou estar servindo ali nos meus serviços o que eu pratico no meu dia a dia. E realmente essa é uma filosofia de vida minha. Por quê? Ser facilitadora, utilizar as técnicas de cocriação da realidade no meu dia a dia, me conectam com o meu valor de liberdade. E se vocês observarem, aqui neste canal eu trago sempre conteúdos
que vão te conectar com a sua liberdade, que é essa liberdade de ser, essa liberdade de co-criar a própria vida. Te conectam com o autoconhecimento e com a espiritualidade, que são 3 pilares que, para mim, Jailma, são muito importantes na minha vida e que eu observei com a prática que eles fizeram muita diferença para eu estar aqui onde eu estou hoje, para eu ter a consciência que eu tenho hoje. Então eu escolho passar todo esse conhecimento, passar essa consciência para quem escolhe também transformar na sua vida. Percebe? Cocriar uma nova realidade. Então eu escolho ser alguém que cria todos os dias. E todos os dias eu faço técnicas, utilizo técnicas e eu crio intencionalmente a minha vida. Percebe? Eu escolho ter alguém que tem pleno conhecimento das técnicas e das ferramentas de cocriação. Então, todos os dias eu estou estudando, eu estou aplicando, eu estou praticando técnicas que eu já conheço, experimentando novas técnicas de cocriação, da lei da atração, para criar a minha realidade e poder contribuir ainda mais, para eu ter uma vasta ferramenta, né? Para eu ter inúmeras possibilidades de co-criar a minha vida e de contribuir com as outras pessoas. Outra, alguém que sabe passar esse conhecimento com facilidade. Não adianta nada eu entender das ferramentas, eu entender das técnicas, eu aplicar no meu dia a dia, eu praticar, eu co-criar a minha realidade e eu não conseguir passar esse conhecimento com facilidade. Eu não conseguir chegar aqui no YouTube, por exemplo, ou seja, para um cliente meu que estiver ali em um serviço meu e não conseguir passar com facilidade como que ele vai fazer isso, como que ele vai replicar isso na vida dele, no dia a dia dele, para ter resultados também na vida dele, assim como eu tenho na minha, como eu colho na minha. Então eu escolho desenvolver também esse lado, ser essa facilitadora que passa a informação com facilidade. Então esses são alguns pontos que eu escolho desenvolver. Como que eu vou saber que eu estou nesse caminho certo? Enquanto eu estiver ancorada aqui nesses posicionamentos. Eu estou me vendo como uma pessoa que cria todo dia, percebe? Então, eu estou criando aquela realidade. Da Jailma facilitadora, da cocriação da realidade de sucesso, né? Alguém que realmente tem ali resultados, porque pratica, percebe? E isso você também tem que incluir na sua vida. Então, por exemplo, trazendo aí para você agora, se você está escolhendo mudar de profissão, por exemplo, eu estou trabalhando de CLT, mas, por exemplo, eu gosto de cortar cabelo, eu sinto essa necessidade, essa vontade, eu sinto que se conecta com a minha essência, eu gostaria de de montar um salão de beleza para mim, ou você escolhe ser maquiadora, você ama se maquiar, você pensou, nossa, eu gosto tanto disso, por que não fazer disso o meu trabalho? Então eu vou ser maquiadora. Então você vai colocar aqui como que você se vê, como é essa você maquiadora? Quem ela é? É alguém que se maquia bem? É alguém que sempre pratica? É alguém que está estudando? É alguém que tem um estúdio ali de maquiagem, né, de maquiadora de sucesso, bem requisitada? Percebe? Você vai criando na sua imaginação para você ter essa visualização de quem você escolhe ser. Você tem que ter bem clara na sua mente essa pessoa que você escolhe se tornar, né? Quais as qualidades dela, quais as habilidades dela, como que ela é, percebe? Isso vai contribuir para você ancorar ainda mais e criar a sua realidade. E aqui também eu coloquei alguém que entende o funcionamento da mente e das emoções e como influenciam no processo de cocriação da realidade. Por quê? Com todo o meu aprendizado até aqui, de tudo, tanto de tudo que envolve as terapias que eu trabalho, quanto desse processo de cocriação da realidade, eu observei que o que mais influencia é o quê? A sua mente e as suas emoções. Não adianta, claro, só você ficar visualizando se o que você sente é diferente. Se você está em um sentimento que não vai de encontro com
a imaginação que você está tendo, com a visualização de criação que você está fazendo da sua vida. Por quê? Anota isso. A cocriação da realidade, a lei da atração, a base dela é o eletromagnetismo. O que é o eletromagnetismo? Eletro é o seu pensamento, é a sua imaginação. É esse passo aí que eu acabei de falar. É você imaginar, você criar mentalmente, na sua visualização, quem você escolhe ser. Então, você enviou ondas elétricas com o seu pensamento. Agora, para você atrair isso que você enviou para a sua realidade, você começar a criar aqui, é o magnetismo. E ele vem do coração, ele vem do sentimento. Então, é o eletromagnetismo. Você envia aquela visualização e quando você se visualiza daquela forma, você sente algo. Você se sente bem, você sente uma energia boa, percebe? Então, é esse sentir que vai trazer aquilo para essa realidade. Que o universo vai colocar pessoas na sua vida, que vai te conectar com aquela realidade, vai trazer cursos, informações, tudo que você precisa desenvolver aqui na prática, na ação, para aquela realidade ficar cada vez mais conectada e realmente ela se tornar presente. Ela se tornar no aqui e no agora. E você vai cada vez mais ancorando esse sentimento, essa emoção no seu dia a dia, nas práticas do seu dia a dia. Por exemplo, eu estar aqui gravando esse vídeo no YouTube agora está me trazendo um sentimento de comprometimento, um sentimento de realização, que é o que eu sinto quando eu me vejo lá já uma criadora de conteúdo. Então eu estou aqui ancorando esse sentimento. Então vocês observam que cada vez mais eu estou criando aquela realidade aqui no agora? Então é isso. A mente e as emoções. Então eu escolho ser uma pessoa que detém muito conhecimento sobre isso, porque faz parte de quem eu escolho ser, dessa facilitadora. Saber muito disso, conhecer muito disso, praticar muito isso, vai contribuir comigo, para que eu, já uma facilitadora, contribua na vida de outras pessoas. Percebe? Que é o meu objetivo maior, contribuir na vida de outras pessoas, fazer uma grande transformação na minha vida e contribuir e ver, né, contribuir para que outras pessoas também façam uma grande transformação na vida delas. Percebe? Com os meus serviços. Então é isso. Então eu coloquei aqui também que eu escolho me ver. Então eu pratico isso todos os dias, tá? Então você vai ter que praticar isso todos os dias. Depois disso, o que eu vou fazer dentro do meu planejamento para minha área profissional, que eu fiz aqui? Eu listei essa Jailma, facilitadora, essa vendedora, né, que eu estou escolhendo ser, desenvolver. Essa Jailma criadora, que eu estou desenvolvendo. Eu preciso de algum curso para me ajudar ainda mais potencializar essa energia? Ah, sim. Então eu vou ver qual é o curso que eu vou fazer e eu vou anotar. Ah, vou fazer aquele curso. Vai ser necessário eu ler algum livro, alguma informação, né, de um livro, sei lá, um artigo científico que seja, até para essa questão de mente, de emoções, inteligência emocional? Ah, eu vou ler X e Y, artigo científico que fala sobre isso, para embasar, para eu ter mais conhecimento. Neurociência, eu preciso aprender um pouco mais sobre neurociência, eu preciso aprender neurociência. Faz sentido eu fazer uma pós em neurociência, por exemplo, aqui no meu caso? Pode ser que sim. Então eu vou anotar, né, tudo que eu vou precisar para ancorar ainda mais e criar quem eu estou escolhendo ser, como facilitadora, como vendedora, como criadora de conteúdo. E você aí do seu lado, você faz a mesma coisa, trazendo para a sua realidade, para quem você está escolhendo ser, aqui no caso, profissional. Se eu escolhi fazer um curso, por exemplo, eu vou precisar fazer alguns investimentos. Então, quanto que eu vou precisar investir para me tornar essa pessoa? Percebe? Quanto que vai custar esse curso? Qual livro que eu vou ter que comprar? Quanto é que ele vai custar? Eu estou escolhendo participar de algum evento presencial, algum retiro, algum curso presencial, quanto que vai custar? E eu vou anotando tudo, percebe? Para depois eu olhar, agora nesse momento, está no momento de eu fazer esse curso aqui. Eu já sei quanto ele custa, eu já sei qual curso que é, eu não preciso ficar pesquisando. Já está tudo mapeado no planejamento, tá? Então você não vai perder tempo fazendo isso depois. Você só vai seguir o seu planejamento.
fiz o curso X, próximo passo, fazer o curso Y. E vai seguindo a vida, tá? Do seu planejamento. E você tem que ter bem claro quais são as ações que você vai ter que empreender aí no seu dia a dia. Você vai ter que se comprometer com esse planejamento, porque não adianta nada você ter tudo escrito e você não seguir. Só que às vezes você tem escrito, vou ter que fazer o curso, eu escolho me tornar tal pessoa, né? Mas quais ações eu tenho que fazer? E daí você fica ali perdida, você não sabe bem quais ações que você vai ter que fazer, você procrastina, você não se compromete, certo? Então você ter mapeado quais ações você tem que fazer vai te poupar tempo, vai te fazer sair da procrastinação, porque vai ter ali comprar curso tal, me inscrever no evento tal, ler o livro tal, né? Se foi esse o caso. Todas as ações, todas. No meu caso, criar um canal no YouTube, gravar vídeo, percebe? São ações que eu tenho que fazer. Criar uma nova rotina, para que essa nova rotina ancore quem eu estou escolhendo ser, ancore quem você está escolhendo ser. Por exemplo, na minha nova rotina, eu tenho passos que eu faço visualizações de manhã. Faz parte dos meus passos para criar essa realidade aqui. Então, eu faço meditação, eu faço visualização, eu faço afirmações, mantras, e tudo está mapeado. Eu não vou acordar e vou falar, nossa, o que será que eu vou fazer agora? Não, já tem tudo, já sei. Tá tudo mapeado. Tudo mapeado aqui nessas ações que eu tenho que fazer. Então, você já vai ter o seu dia ali, a sua nova rotina feita. Você não vai perder tempo e você não vai ficar perdido. E isso contribui bastante. Esse foi um ponto que contribuiu muito no meu planejamento para eu conseguir me manter em ação e me manter comprometida com os meus objetivos e com as minhas metas. Fazer esse mapeamento de quais ações que eu ia ter que tomar para aquela área. Aqui no caso a gente está falando de profissional, mas eu fiz isso tudo também para a parte de saúde, parte que eu botei como fitness. Então, por exemplo, deixa eu passar aqui, que aqui eu estou passando pela vendedora. Por exemplo, em vendedora, eu coloquei aqui quanto que eu escolho faturar por mês. Para eu ter um número, ser algo tangível, porque isso também faz parte da cocriação. Eu coloquei quanto que eu escolho faturar, né, de venda dos meus serviços por mês. Então, e quais serviços que eu iria ofertar para alcançar aquele faturamento. Então, aqui no caso, eu coloquei o meu projeto Ponto Zero, que é um grupo de tratamento energético diário, que vai ter uma nova edição, a 4ª edição dele, agora em junho, né, no qual eu sou guardiã energética. Nesse projeto, Ponto Zero, eu faço limpezas energéticas diariamente para todas as pessoas que estão ali naquele grupo, de crenças, informações, emoções. Ativo também, ancoro energias para contribuir com a prosperidade dessas pessoas. Então tá aqui, é um projeto que continuou nessa minha reestruturação, que eu consigo fazer aqui na minha nova realidade, que eu me conecto muito, que se conecta com a minha essência, que eu sinto que eu estou contribuindo com a vida das pessoas, com a transformação. Percebe? Então está aqui. Tarô. Eu vou começar a ofertar um novo serviço de tarô. Depois eu vou até falar um pouquinho mais na frente para vocês como que fazer esse planejamento, colocar intenção e energia em co-criar essa minha nova realidade, né, de criar esses novos serviços. O tarô apareceu na minha vida, tá? Como uma nova possibilidade. E tá sendo, assim, transformador, maravilhoso. Depois eu vou trazer para vocês também. Cursos online que eu escolho, vivências que eu escolho fazer, que eu já tenho anotado, que eu sei que vai ser contribuição, mas talvez não seja para exatamente agora. Por isso o planejamento. O primeiro passo vai ser colocar energia neste serviço, naquele serviço, enquanto outros estão sendo desenvolvidos. E tudo isso você tem clareza quando você faz o planejamento, quando você coloca ali todas as ações que você vai ter que empreender para tornar aquilo realidade, para contribuir com essa energia, para contribuir com a lei da atração. Percebe? Por quê, gente? Não adianta
Ah, a lei da atração, você vai ficar falando mantras, visualizando. Isso é uma parte da lei da atração. Sem ação, nada vai acontecer. Porque uma parte está lá, depende do todo, depende do universo, depende de Deus. Mas a parte do agir, de se colocar em movimento aqui na Terra, que é o aterrar, depende de você, depende de mim também para cocriar essa realidade, percebe? Nós não podemos ficar inertes. A gente tem que entrar em ação para contribuir. Quando você dá o primeiro passo, o universo já te manda todas as informações, te conecta com pessoas, te traz as possibilidades. Mas você tem que dar um primeiro passo. E aí, a partir desse primeiro passo, a partir dessas possibilidades que são colocadas para você... Gente, desculpa se vocês estão ouvindo aí algum barulho de fundo, porque aqui onde eu moro está tendo várias obras ao redor, então vocês podem estar ouvindo. Então, perdão. Mas espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem aqui o áudio, tá? Mas só para avisar. E aí não tem o que fazer, né? Porque a obra fica aí o dia inteiro e tem que gravar aqui o conteúdo para vocês. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu tava, que eu já me perdi. Você tem que se colocar em ação para contribuir. É o seu passo. Você vai ter ali na sua frente as possibilidades, você vai observar, sentir, intuir qual é a possibilidade que se conecta mais, é mais leve para você, se conecta mais com a sua essência, você vai seguir, vai dar mais um passo. E depois desse outro passo, novas possibilidades vão aparecer para você. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo aqui com o tarô, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo aqui com o YouTube, por exemplo. Percebe? Então é isso. Vendedora, fiz isso, tudo isso que eu falei para vocês, esse mesmo processo, essas mesmas etapas para ser criadora de conteúdo. Também, né, o canal do YouTube, quanto que eu vou criar o canal do YouTube, quantos vídeos eu vou postar por semana, tem planejamento. Quando que eu vou gravar? Porque eu tenho que, no meu dia, ter tempo para ser criadora de conteúdo, né, desenvolver esse meu lado criadora de conteúdo e também para trabalhar, né, atender os meus clientes, ofertar os meus serviços. Então, eu tenho que dividir. E isso fica mais claro quando a gente tem uma rotina, quando a gente tem as ações que a gente tem que seguir. A gente consegue fazer essa divisão e criar uma rotina mais adequada para cada um. Não adianta eu vir aqui e falar qual é a minha rotina. Porque a sua vida é diferente, você escolhe criar uma realidade diferente. Então você tem que criar uma rotina personalizada para você. Quando a gente faz um planejamento desse, quando eu faço um planejamento desse, eu levo em consideração tudo isso. Por exemplo, se eu estou contribuindo com você em algum serviço e nós estamos criando o seu planejamento juntos, a gente vai observar qual a melhor rotina se encaixa para você, para a realidade que você escolhe criar, que é leve para você. Então, esboça-se a primeira rotina, você vai colocando ali em prática e vai observando, olha, se eu mudar isso daqui um pouquinho, vai ficar mais leve. Se eu mudar isso daqui um pouquinho, percebe que é na prática que a gente vai observando o que está levando a gente mais de encontro com a realidade que a gente escolhe criar. Mas a gente tem que partir de algum ponto. Você tem que dar um passo. Tá? Então, se você está aí, você está escolhendo fazer essa transição, ser maquiadora. Por exemplo, você precisa fazer mais algum curso? Algum livro que você precisa ler? Algum evento que você precisa participar? Você vai ser maquiadora, você vai atender em casa? Você vai alugar algum espaço? Quanto que custa esse aluguel? Você precisa ter um planejamento antes, nesse emprego que você está, para você fazer essa transição de carreira? E quanto tempo isso vai durar? Enquanto você está nesse processo, o que é que você vai fazer? Como você vai se desenvolver? Como você vai ofertar esse seu serviço? Você vai começar como? Para depois você conseguir fazer essa transição. Percebe? Tudo vai estar mapeado no seu planejamento. E isso vai te trazer uma paz de espírito e uma tranquilidade, porque você sabe quais são os seus próximos passos, os seus próximos movimentos, as próximas ações que você tem que dar. E eu fiz isso também, como eu comentei para vocês, para fitness e autocuidado, quem eu escolho ser. Eu coloquei aqui fitness, porque eu escolho cuidar da minha saúde, do meu corpo, escolho emagrecer, então aqui tem uma meta de peso que eu escolho alcançar. Praticante de autocuidado físico e energético,
porque eu escolho cuidar mais do meu corpo, ter uma rotina de cuidado com a pele, por exemplo, que era algo que eu não tinha, mas essa nova Jailma que eu estou criando, ela escolhe ser essa pessoa que pratica o autocuidado do seu corpo. Então, eu já incluí, já tem ali os passos, as minhas ações. Qual é o primeiro passo? Lavar o rosto e passar um hidratante todos os dias, de manhã e à noite. Porque não adianta eu querer começar já toda transformada. São 5 passos de autocuidado, porque eu parti do zero, percebe? Eu tenho que criar primeiro esse hábito de todo dia ter esse autocuidado. Aqui eu tô falando com relação ao rosto. E o autocuidado é energético, que é para eu cuidar cada vez mais do meu campo energético, porque isso é importante para mim e eu sei o quanto isso é importante até para dar energia para a gente seguir aqui com o planejamento, para dar energia para seguir com esse planejamento. Aí foi o fitness. Foram essas duas partes, essas duas áreas da minha vida que eu desenvolvi, e eu desenvolvi o fitness da mesma forma que eu desenvolvi lá a parte profissional que eu já falei para vocês. Claro que no fitness, na área de saúde, tem umas outras áreas, por exemplo, eu coloquei aqui, fiz as minhas medidas corporais, de peso, para eu ir acompanhando, porque faz parte de cuidar da saúde do corpo, né? Então a gente vai adaptando aí também para as áreas que a gente está criando uma nova realidade. Criei um cardápio. Qual é esse cardápio? Acompanhamento, vou passar numa nutricionista, percebe? Né, que eu já passei. Tudo aí são etapas para criar essa nova Jailma, né, que cuida do corpo, que cuida da saúde, que se exercita, que pesa X, que eu coloquei aqui qual o peso que eu quero alcançar. Depois eu posso até dividir com vocês essa informação. Qual a minha rotina de autocuidado ideal, coloquei aqui também. Depois, uma outra área que eu coloquei para desenvolver, só que eu ainda não fiz o planejamento dessa área, porque, como eu disse, a minha energia nesse momento está focada nessas duas aqui. Quando essas duas estiverem já em desenvolvimento bem, sabe assim, bem em andamento ali, aí eu começo a trabalhar na outra, que é na área financeira. Para quê? Para gestão financeira mesmo, porque eu acho importante. Mas nesse momento, essas duas áreas aqui, para mim, são as que eu observei lá no meu inventário que iriam contribuir mais, que estavam mais requerendo mais atenção para eu cocriar a realidade que eu estou escolhendo cocriar. Então, esse foi o meu planejamento, esse é o meu planejamento para esse ano de 2025, quem eu escolho ser, o meu novo posicionamento. E eu sei que, e você também tem que ter em mente, quando você escolhe, aqui eu estou criando uma nova Jailma, percebe? São novas habilidades que eu vou desenvolver, é uma nova rotina que eu vou criar. É claro que durante o meu dia a dia vão aparecer algumas resistências, crenças vão surgir para tentar me trazer para aquele meu antigo eu, né? E a gente tem que saber lidar com todas essas situações e não parar durante o processo. Por isso é bom e é importante você saber quais ações você tem que tomar, porque quando vier isso, você sabe, opa, aqui não, isso é uma resistência, eu vou seguir com o meu planejamento. Se for o caso, você limpa aquela crença, você faz uma limpeza energética, limpa aquela crença, aquelas emoções, olha por que aquilo está emergindo, o que é aquela informação que está querendo te trazer, né? Que aí já é um processo terapêutico que você vai fazendo durante essa sua jornada, que é importante também e que vai acontecer. Mas sempre que acontecer algo, é como se fosse um teste do universo, sabe? É como se fosse um teste de Deus. Realmente é aquele caminho ali que você quer? Tem certeza que você não quer continuar onde você está? Tá mais confortável, você já sabe como é que é, você já sabe como é que é essa rotina. Aí você vai olhar e vai falar, não, tudo bem, eu escolho, por mais que agora esteja desconfortável essa mudança, porque eu tenho que mudar muito da minha vida, né, da minha rotina, é aquela realidade que eu escolho. Eu vou continuar no caminho. Isso é importante você sempre ter em mente. Aconteceu alguma coisa, uma resistência, aqui não. Essa resistência não tem vez aqui. Eu escolho cocriar aquela realidade. É para lá que eu estou indo. Não importa o quanto esteja desconfortável, vou passar por isso e vai ficar leve. Vai vir facilidade. Porque
é para lá que eu estou indo, é lá que eu estou me conectando, é com aquela realidade que a minha essência está conectada. E você vai se mantendo no caminho, né? É um processo. Então, gente, é assim que eu fiz o meu planejamento, que eu faço. Eu agora estou em uma outra etapa desse planejamento, que é realmente ali o entrar em ação, em ancorar essa energia do fogo para me colocar em movimento e criar, enraizar em mim, ancorar esses novos hábitos, essas novas rotinas que vão contribuir para que eu cocrie aquela realidade. Percebe? Então, é aqui, eu estou no fazer. Eu estou aqui no me empenhar o máximo, né? Porque a próxima etapa já me empenhei, já criei, já estou com uma rotina nova, já estou ali na ação, no movimento, tá tudo rodando aqui. O que eu posso melhorar? Aí eu vou lapidar. Mas já está tudo ali enraizado. Eu já estou com uma nova rotina. Eu já estou com o meu canal do YouTube aqui encaminhado. Os meus novos serviços já estão aí no mundo, já estão rodando, já estou ofertando, sabe? Então é isso. Então eu estou nessa nova etapa, né? Que eu comentei para vocês. Depois eu vou até fazer um vídeo falando só sobre essa nova etapa, como que eu desenvolvi essa nova etapa. Por quê? A partir das ações que eu coloquei aqui nesse planejamento, por exemplo, da área profissional, eu peguei aquelas ações que vão compor essa minha etapa que eu estou agora e expandir elas, percebe? Para ancorar bastante energia ali e para me dar ainda mais clareza do que eu preciso fazer. Mas sempre em mente que o meu planejamento maior é esse. Aí eu vou fazer um outro vídeo, porque daí vai ficar mais claro, para não entrar em choque com as informações desse planejamento aqui, que eu acho que fica mais dividido. Porque daí como que eu posso fazer? Em cada etapa desse planejamento, vocês vão acompanhando mais especificamente o que fazer. Eu acho que fica mais claro dessa forma. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Então esse é o meu planejamento, está sendo meu planejamento deste ano. E eu vou compartilhar aqui com vocês todos esses passos, assim como pode ser que algo que eu coloquei ali, na prática eu vi que não funcione e a gente precisa mudar a rota. E faz parte, é assim que funciona o planejamento. Mas essa rota sempre vai mudar para atingir a realidade que eu estou escolhendo criar agora nesse ano de 2025, que, claro, vai se estender para outros anos, né? É a longo prazo, mas a gente tem que partir de algum ponto e eu estou partindo deste ponto aqui. Então, não acho que já passou o tempo de você fazer um planejamento. Se você fez um planejamento e você não está conseguindo seguir ele, veja o que é que você pode alterar. Se tem algo aqui do que eu te falei hoje, da forma como eu faço, que pode contribuir com você para que você mude a rota e se coloque novamente no caminho, se coloque novamente em ação. Não deixe a sua vida passar diante dos seus olhos. Não permita que isso aconteça. Não permita. Planeje, entre em ação e mude a sua realidade. Crie a realidade que você escolhe viver, a realidade que você sabe que vai extrair de você o seu potencial máximo, que vai te colocar cada dia mais conectada com a sua verdade, com a sua essência, porque isso vai te trazer a felicidade. Isso vai te trazer o estado de felicidade e de alegria plena para a sua vida como um todo, para o seu dia a dia. E não tem felicidade e alegria maior do que a gente observar que a gente está vivendo nesse estado. Não tem. E eu espero, sinceramente, de todo o meu coração, que você viva isso também. Que você escolha viver a partir da sua verdade. E não a partir do que disseram que você tinha que fazer ou do que você está observando que as pessoas estão fazendo por aí. Você é uma pessoa única. Faça um planejamento único para você, para a sua vida. Quando você viver a partir dos seus valores, a partir da sua essência, a partir da sua verdade, sem se incomodar com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando, como os outros estão vivendo a vida deles, você vai observar como a vida é leve. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, até sugestão de próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!